nosso forno já aquecido, enquanto vai ficando pronta a receita de hoje. Me diz uma coisa, você gosta de pirão? Ó, se tem um prato que é a cara do Nordeste, esse prato é o pirão. Essa comida, gente, é tão boa que era a favorita de uma pessoa bastante importante para a gastronomia de Pernambuco. Então dá só uma olhadinha na matéria de hoje. Gilberto de Melo Freire nasceu em Recife, em março de 1900, e foi antropólogo, historiador, escritor, pintor e um dos sociólogos mais importantes do século XX. Ele foi autor de livros como Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Açúcar. Nesse último, deixou claro o gosto pelas comidas doces da terra em que nasceu. E, de fato, não só de doces, ele foi um grande admirador da gastronomia pernambucana. Para homenagear essa personalidade da cultura pernambucana, esta faculdade deu o nome de Gilberto Freire a uma das cozinhas do laboratório didático do curso de gastronomia. Por que essa homenagem a Gilberto Freire? Olha, porque Gilberto Freire é o grande divulgador da cultura pernambucana e particularmente da gastronomia pernambucana. Tem alguns momentos na história da gastronomia do Brasil, né, que Gilberto Freire aparece como um marco. Eu posso dizer do livro Açúcar, que foi publicado em 1939, e em toda a obra de Gilberto Freire. Como você disse, além de escrever, ele gostava muito de comida. Qual é o prato favorito de Gilberto Freire? Olha, o prato favorito de Gilberto Freire, segundo a sua filha, Sônia Freire, é o pirão, né? Comido com o cozido. Então, nada melhor do que fazer na cozinha de Gilberto Freire do que o prato favorito dele, né? Quem é que pode explicar esse prato tradicional pra gente? Olha, eu tenho uma professora, que é Gisele Marins, que é professora de cozinha pernambucana, cozinha brasileira, e que é nossa professora aqui na faculdade e que eu acho que pode desenvolver muito bem esse prato. Gisele, qual é a receita tradicional do pirão? É um caldo, que pode ser um caldo do cozido, no caso cozido de carne, pode ser um cozido de peixe. E aí a gente vai separar esse caldo e vai acrescentar, quando ele estiver bem quente, a gente vai acrescentar farinha de mandioca, sempre mexendo para ele não empelotar. Qual é a dica para deixar o pirão mais gostoso? O caldo tá bem quente, bem temperadinho, né? Um cozido tem que ser bem temperado e mexer bem o amor, né? Fazer com carinho. Pode fazer esse pirão com qualquer tipo de farinha? A gente tem que fazer com a farinha de mandioca da gente daqui, aquela quebradinha. Eu já tentei fazer com farinha de mandioca fina, porque eu não sou daqui. Aí eu já tentei fazer com aquela bem fininha, industrializada, não dá certo. Não fica gostoso? Não fica gostoso, a textura não fica boa, então tem que ser com a nossa farinha mesmo. E eu sei que tem uma diferença entre o pirão, né? Você estava me explicando. Qual é? Sim, esse pirão, ele chama pirão mexido. Que assim, é até estranho falar pirão mexido porque tem que mexer. Mas ele se chama pirão mexido. E tem o pirão escaldado, que é um outro tipo de pirão, no qual a gente coloca farinha de mandioca dentro de um recipiente e o caldo é colocado por cima e deixa descansar. E aí já come, sem mexer nada. Mas esse não é o nosso tradicional, feito o favorito de Gilberto Freire, não é? Não, não. O favorito de Gilberto Freire é o pirão mexido. Gisele, qual é a peculiaridade desse prato tão pernambucano, do pirão, que chamou tanta atenção de Gilberto Freire? É a mistura dos povos, a mistura do colonizador. O português, quando ele chegou aqui no Brasil, ele não conhecia a farinha de mandioca, que isso aí é um ingrediente bem assim do índio, do nosso colonizador. E aí a comida do português é uma comida com muito caldo. E aí chegou um certo momento que eles quiseram unir o caldo a essa farinha de mandioca. E foi daí que surgiu o nosso pirão, que aí a gente pode dizer até que é uma comida pernambucana, certo? Com essas raízes do índio e do português. Gente do céu, vocês não sabem como eu tô passando aqui. É porque esse era o de Gilberto Freire, o meu dá de 10-0, porque eu adoro pirão. Ó, enquanto eu tiro aqui do forno a receita, vamos para a resposta da nossa enquete.